Boa noite. Oi, ano velho já passou, ano novo já chegou, né? E estamos aqui fazendo live. Acrescenta dores. Aleluia. Vamos ver aqui. Oh, meu Deus. Amém. Eu creio que... Bom, creio que eu vou conseguir fazer a live, porque agora conectou a internet de novo, né? Eu louvo a Deus nesta noite de sábado, aqui em Tatuí, 11 de janeiro, grata ao Pai Eterno, grata ao Criador. Estou aqui para dizer que vale a pena falar no nome. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aí, conectou. Bom, eu não sei como que está saindo para vocês aí a live, irmãos. Irmãs, irmãos, amados do Senhor. Eu não sei como está saindo, porque tá de cair de verdade a internet, assim, cortar de tudo mesmo. Mas eu tô aqui para dizer que Deus é bom, né? Começo de janeiro, começo do ano de 2025, eu posso ver a mão do Criador sobre nossas vidas, eu posso ver a mão, as mãos do Senhor, abençoando minhas filhas, meus genros, meus netos e minha bisnetinha, a Lívia. Eu agradeço a Deus. Deus não quer que nós sejamos um crente apenas religioso, né? Aquele crente que cuidado com Deus. Porque cuidado com Deus, esse tal ou essa tal, né? Quando tem intimidade com Deus, a vida é outra. A vida é mais profunda com Deus. A nossa comunhão, né? Não é formalidade. Deus não quer formalidade. Deus quer intimidade. E o que eu mais quero na minha vida, e que Deus faça essa obra na minha família também, é intimidade com Deus. Porque, amados, você tem que dar conta para Deus. Você tem que responder para Deus. Você tem que viver uma vida assim com Deus. Porque é para Ele que você tem que dar satisfação. Se você está com Ele, tem certeza de que Ele está com você. Se você está nos pés de Deus e sente que Ele está na tua vida, pode ter certeza, minha irmã, meu irmão querido, você já venceu. Quando nós temos convicção da presença deste Deus tão imaculado, é um Deus que inenarrável, um Deus inexplicável, um Deus profundo em mistérios, em coisas que só Ele pode revelar para nós. E quando eu tenho a minha comunhão com Deus, eu sou feliz. Quando você tem a plena comunhão com Deus, você é feliz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E para termos esta alegria, é necessário estarmos aos pés de Deus. É necessário estarmos ligados com Deus. É necessário estarmos em comunhão com Deus. Porque Ele é teu Pai, Ele é meu Pai. Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. E o mais que se preocupa em nos abençoar, em nos ajudar, em nos ensinar, é o próprio Deus.
deixa que Deus comande a sua vida. Porque enquanto você ainda tem aquela coisa de você achar que você sabe, todas as coisas já tá a par, eu já sei. Então você quer levar, você mesmo quer levar a sua vida, e aí o fardo fica pesado. E aí o jugo pesa. Por quê? Porque quando eu deixo que Deus leve a minha vida, quando eu deixo que Deus sabe do meu amanhã, daqui 5 minutos, daqui 1 ano, daqui 1 semana, daqui depois da manhã, quando eu lembro que Deus ele domina, eu não mais sofrerei. Eu estou na mão do Todo-Poderoso. Então, quando nós pensamos e entendemos e temos a convicta certeza de que Deus está na nossa vida, é Ele quem nos domina, é Ele quem nos ensina. Porque o homem, a mulher, pode fazer muitos planos. O homem e a mulher, o ser humano pode traçar muitos caminhos, achando que aquele é o melhor caminho. E até mesmo achando que está agradando a Deus naquele caminho. Quando de repente Deus manifesta de uma forma tal, inexplicável, e começa a nos ensinar a entregar tudo mesmo na mão dele, porque ele trabalha sozinho. Ele não precisa da minha ajuda. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus não precisa que nós, muitas vezes, nós seres humanos, todos nós seres humanos, temos uma mania, digamos assim, de querer achar pela nossa mente que aquilo é o certo. E nós andamos muitos anos, muito tempo, às vezes, naquela meta, naquela visão, sem saber que Deus está conosco, sim. E até Deus está assim ali, vendo tudo o que estamos fazendo e por onde passamos e o que. Deus é um Deus amoroso e que Ele que quer me ensinar. Eu não tenho que aprender conforme o que eu acho. Eu não tenho que fazer de acordo com o que muitas vezes nós, como ali, quando Davi trazia a arca do concerto que tinha saído de Jerusalém e foi para uma outra cidade, foi para um outro lado. Um dia Davi foi buscar a arca do concerto para trazer novamente para Jerusalém, que significava a presença de Deus. E Davi quis agradar tanto a Deus, Davi quis fazer uma coisa assim estrondosa. Eu vou agradar a Deus, eu ali, ele sacrificou tanto. Ele fez um carro novo, pôs os bois puxando aquele carro, talvez a madeira cheirando nova. Sabe, Davi quis fazer uma coisa estrondosa. Davi quis fazer uma coisa assim, muito chamativa. Davi ele quis fazer algo assim que era muito visual. Olhar naquele carro dos bois, um carro novo, um carro bonito. Os bois, com certeza, os melhores bois que Davi colocou para puxar aquele carro onde ele foi buscar a arca do concerto. E de repente eles vinham vindo pelo caminho, já com a arca do concerto sobre aquele carro de bois. Parecia que estava tudo bem, não parecia? Mas era tudo coisa que o próprio rei Davi tinha programado. Era tudo coisa que o rei Davi pensava que estava fazendo aquele estrondo. Sacrificou de monte para ter aquele carro feito, aqueles bois bonitos, sem perceber que ele estava fazendo algo para Deus, mas não era daquela maneira que ele tinha que fazer para Deus. Então nós, humanos, muitas vezes nós pensamos e fazemos coisas pesadas, fazemos coisas difíceis,
agimos de uma forma assim, até monstruosa, muitas vezes, sabe? Queremos fazer para agradar a Deus, para mostrar que nós estamos fazendo para Deus, mas nem sempre fazemos, muitas vezes difícil, um jugo pesado, um fardo pesado, uma dificuldade para fazer aquela coisa, é algo muito difícil de agir, e às vezes o cristão diz, mas eu quero porque eu quero fazer o melhor para Deus. E Deus, quando ele viu que Davi estava vindo daquela forma, e nós cristãos sabemos que não era para carregar a arca do concerto sobre o carro de bois. A arca do concerto era para ser trazida no ombro. Quando aqueles homens estavam vindo com a arca sobre o carro de boi, estava tudo fora do lugar, estava fora da vontade de Deus. Parecia uma coisa linda, não parecia? Nossa, Davi se sacrificou para fazer tudo aquilo, para querer agradar a Deus. Mas ele não percebeu, e não lembrou da pura verdade, que a arca não se carregava num carro de boi, mas que a arca tinha que ser carregada sobre os ombros. Porque o jugo que você tem que levar, ele não é pesado. Ele não é pesado. E diz a palavra do Senhor, que naqueles alaridos pela estrada, onde Davi e os seus companheiros estavam vindo alegre, muito alegre, por ter conseguido pegar novamente a arca do concerto, e iam trazendo para Jerusalém a presença de Deus novamente. E diz a palavra de Deus, se não me falha a memória, é primeiro Crônicas 7, eu não me lembro de cabeça, onde fala sobre a arca que ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E naquele momento, amados, em que Davi vinha festejando, bailando no espírito, é diferente, bailando, cantando, e os seus amigos, de repente, numa altura do caminho, e eu tenho certeza pela palavra de Deus que foi assim, de propósito que Deus fez isso. Deus permitiu que os bois tropeçassem. Onde? Bem na frente da casa de Obed-edom. Um homem e uma mulher que viviam uma vida simples, uma vida até de solidão, os dois ali juntos. Na beira do caminho, eles moravam numa casa muito simples. E ali estava Obed-edom com a sua esposa. E quando eles olharam e viram aquele reboliço, porque o boi tropeçou e infelizmente usa a tua ajuda. Deixe que quando Deus precisar que você faça alguma coisa ou mude alguma coisa na tua vida, pode ter certeza, Ele vai falar em fazer a obra de Deus e começa a fazer de acordo com o seu próprio pensamento e achando que aquilo é honesto e achando que aquilo é direito e achando que aquilo é o melhor que você pode fazer para Deus. Davi, o rei Davi, pensava que estava fazendo o melhor para Deus, engano dele. E quando Uzá morreu, é porque tocou em algo que nunca deveria tocar, porque em Deus ninguém toca, e quem toca morre. Morre. Quem toca em Deus morre. Morre espiritualmente e morre até fisicamente, porque Uzá morreu de verdade fisicamente, porque tocou e na cabecinha dele, nossa, arca vou segurar. Mas já estava errado desde o começo. Já estavam trazendo a arca do concerto em cima de um carro de boi, onde jamais Deus queria que fosse daquela forma. Eles tinham que ter seus ombros para levar aquele peso, que não era um peso pesado, mas que era algo que representa a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E quando ali Davi desesperado, ele se desesperou, amados. Ele foi naquela casa que estava ali na frente dele, na beira da estrada.
E era a casa de Obed-edom. E ele ali falando com Obed-edom, o dono da casa, explicou a situação em que ele estava, aflito que Davi estava. Olha que Davi era um homem corajoso. Ajuda, ele vai falar com você lá no íntimo do íntimo do íntimo. Deus vai falar com você o que ele requer de você. E quando você começa a fazer a verdadeira vontade de Deus, a plena, a genuína vontade de Deus, entra um gozo, uma alegria, vontade de viver. Aí que entra aquele versículo: estou agradando a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, porque ela vem. A alegria de Deus vem quando estamos fazendo a vontade dele. A paz é o árbitro de que Deus está conosco naquele caminho, naquela vereda, naquele negócio, naquela situação e no seu dia a dia. Comigo no dia a dia. Ele falou para Obed-edom todo o acontecido e pediu se podia deixar aquela arca na casa de Obed-edom. E ele deixou, aceitou a presença de Deus sem pôr a mão. Deixa Deus trabalhar em você. Não queira você achar que você sabe já todas as coisas. Você tem muito que aprender com Deus, como eu estou aprendendo e tenho muito que aprender com Deus. Mas eu quero aprender com Deus, porque Ele é poderoso para falar comigo. Eu não preciso de ninguém para me ensinar, porque a unção de Deus está sobre a nossa vida. E esta unção traz para nós a resposta daquilo que precisamos fazer, falar, pensar e agir. E como Deus nos quer em todos sentidos da nossa vida. E quando Obed-edom abriu as portas e Davi ali colocou sobre a casa de Obed-edom aquela arca, foram embora para Jerusalém, deixaram a arca ali. 3 meses, irmãos, ficou a arca ali na casa de Obed-edom. Ele abriu a porta para Deus entrar. E olha que ele, né, lá no fundo, ele faz parte lá da família dos gigantes, do gigante Golias lá. E ele foi alcançado com a vontade de Deus, porque Deus permitiu tudo isso. Os bois tropeçarem na frente da casa de Obed-edom, não foi por acaso. Tinha uma estrada toda para terem tropeçado, tinha uma estrada para frente até chegar em Jerusalém para tropeçar. Mas Deus falou: eu quero que tropece na frente da casa de Obed-edom, porque ali eu tenho uma obra. E deixou ali, foi para Jerusalém. 3 meses depois, Davi volta a pegar a arca do concerto. Indo. Olha, amados, esta mensagem Deus me deu agora, embora eu preguei ela, foi na sexta-feira. Sexta não, quarta-feira eu preguei. E agora, falando aqui nesta live, Deus me trouxe à memória novamente a mesma palavra para dizer para você: quando você abre o coração para receber Deus na sua casa, Ele abençoa a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus pertences. Porque assim foi com Obed-edom. E não tem só uma bênção, teve mais bênçãos para Obed-edom. Ele foi assim exaltado por Deus quando o próprio rei Davi quis levar ele junto para trabalhar com Davi. Deus é assim. Deus tem mistério, então não queira saber o que Deus tem, não queira adivinhar o que Deus tem, não queira fazer historinhas na tua cabeça, que assim que Deus quer você. Deixa que Deus oriente a tua vida, deixa que Deus pegue na tua mão, deixa que Deus ele fale. O maior interessado em falar para mim, em falar para você o que Ele quer de nós, o maior interessado a nos instruir, a nos ensinar, a nos abençoar, a nos mostrar o caminho certo, a vontade dEle, é o próprio Deus, o maior interessado. Se você está em comunhão com Ele, você ora, você crê, você pede a presença de Deus, você faz aquilo que está na tua altura de fazer.
pode deixar que outras coisas, talvez você tenha dúvida, tenha medo daquilo, não tenha certeza daquilo, muitas incertezas no coração de muitos que estão ouvindo e que ainda vão ouvir esta live. Tem muita incerteza no seu coração. Não se preocupe, não se desespere, não fique ansioso, ansiosa. Somente uma coisa eu lhe digo: não perca a comunhão com Deus. Ele não quer formalidade, mas Deus quer alimento. Você pode estar muito longe da vontade de Deus e às vezes a pessoa empaca, às vezes a pessoa não progride, às vezes a pessoa não tem aquela alegria plena, às vezes a pessoa vê que está tudo amarrado à vida, mas eu sirvo a Deus, eu estou em santidade de vida, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um servo, eu sou uma serva. Mas deixa que Deus mesmo tome conta da tua vida. Não faça como Uzá, que quis segurar a arca do concerto e morreu. Não faça como Davi, ainda que era um homem sábio. Mas ele pegou e fez além daquilo que Deus estava pedindo desnecessariamente. Deus não pediu para ele fazer um carro de boi. Deus não pediu para ele colocar os melhores bois. Deus queria que trouxesse a arca no ombro, como gesto de: eu te amo, Deus, eu não te largo, Deus, fica sobre mim, Deus, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as nossas almas, porque o jugo de Deus é leve. Aleluia, o fardo não é pesado. Deixa Deus verdadeiramente falar com você. Pare de ouvir: olha, eu vou falar isso aqui, eu preciso falar. Pare de ouvir profetadas. Pare de ouvir revelações humanas. Existe revelação de Deus? Claro que existe. Eu tenho esse dom por misericórdia, o dom da revelação que Deus me deu. Existe o dom da profecia? Existe. Deus me deu. Eu tenho certeza que existe. Mas existem muitos seres humanos que querem usar o Espírito de Deus, e não é o Espírito de Deus que está usando aquele ser humano. Então vigie com profetadas, vigie com recadinhos: você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você isso, aquilo, você assim. Cuidado como se coloca no lugar de Deus. Isso é farisaísmo. Os fariseus davam tantas ordens que eles mesmos com o dedo não conseguiam levantar as ordens que eles davam. Era tanta coisa da cabeça deles, era uma religiosidade terrível, ofegante, que judiava, que tirava alegria. E é isso que o inimigo ainda hoje quer fazer. Se você não discernir que você está ouvindo a voz de Deus, você pode ouvir a voz de alguém que se diz profeta. Mas lembre-se, o homem e a mulher podem falhar. Lembre-se que o ser humano ele pode estar num dia não tão bom e ele fale algo da sua própria carne. Vai lá verificar se é Deus mesmo que quer isto de você. Vai lá e busca, como Paulo dava lá a palavra para os bereanos, e depois que terminava o ensinamento do apóstolo Paulo, o povo de Bereia voltavam para casa e iam ler, reler, para ver se era aquilo mesmo que Paulo falou, para não ficarem confundidos, que parece uma santidade, mas santidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o Salmo 20. Verdadeira palavra de Deus pregado. Às vezes a gente até é mal entendido, e às vezes até tem alguém que fala, né? Vai falar da gente, mas não tem problema. Até que Deus esclareça também para você, até que Deus também passe você no mesmo processo em que eu já passei, estou passando, e cada dia que eu passo estou aprendendo mais com o Espírito de Deus, e estou vendo que servir a Deus, nossa, é uma outra caminhada. Comunhão com Deus, não largue de Deus, porque o maior interessado em te ensinar para você viver uma vida plena, uma vida de santidade mesmo, é o Espírito de Deus que vai ensinar você. Para de ouvir tantas coisas que às vezes põe um fardo tão pesado sobre você e você fica com medo, achando que é Deus, né? Então, não faça nada além daquilo que Deus vai pedir para você.
Porque Davi pensou que estava agradando a Deus, fazendo aquele carro novo, colocando tal, lógico, os melhores bois, né? Porque eu vou buscar a arca, a presença de Deus. O que Deus quer é um coração sincero, arrependido, quebrantado, um coração que ouve a voz de Deus, um coração que quer verdadeiramente que a voz de Deus fale com ele. Esse é o coração que Deus se agrada, o coração que quer ouvir a voz de Deus aqui, não ficar buscando profecias, ficar buscando, acaba levando profetada na cara. E depois dá tudo errado. Mas Deus falou! Ah, é? Se fosse Deus, acontecia. Se fosse Deus, cumpriria. Então, por favor, gente, Jesus está prestes a voltar. Pare de ouvir o ser humano te ensinando. Aprofunde mais você na Bíblia. Aprofunde mais no joelho, no chão. Falar com Deus, porque Ele fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias 33:3. Mateus 7:7, pedi, dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra. E o que bate, se abre. O que nós precisamos nesses últimos tempos é ter mais comunhão. Deus não quer formalidade, coisas para mostrar para os outros. Fica querendo mostrar para os outros que você tem uma santidade fora de série. Mas é em você. Precisamos estar assim com Deus. Não podemos olhar para o mundo. Não podemos fazer as coisas do mundo. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo. Mas nenhuma me convém quando não é da vontade de Deus. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convém. É aí que Deus exige de mim e de você uma comunhão plena. Ore, fale com Deus, porque o maior interessado em falar comigo e com você e ensinar como você deve viver é o próprio Deus e o próprio Espírito Santo. Para de buscar no homem, para de buscar na mulher. Isso vai te confundir, isso vai te trazer peso, isso vai trazer tristeza, até mesmo falta de vontade de servir a Deus. Porque o jugo de Deus não é pesado, nem o fardo dele é pesado. Agora ele requer de nós sim, fujamos do mundo, fujamos de coisas que estão na Bíblia. Quer de mim. E quando alguém falar alguma coisa, você tem base bíblica aquilo, aí é maravilhoso. Senão, olha, tá aí os espíritos para enganar. Tá aí as pessoas para enganar. Tá? Deus não quer aparência de santidade. Deus quer uma verdadeira santidade. E busque nele. Hebreus 12:14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas não forme uma santificação para você. Pergunte para Deus no que Ele quer que você santifique. Como que Ele quer que você seja. Você é individual. É você e Deus. Amém? Louvado seja Deus. Bastante gente entrou. Que Deus seja louvado pela sua vida, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha espectador, amados. Orem por mim, né? E vamos que vamos. Ano de 2025. Promete. Promete. Claro que vem lutas, claro que vem coisas pra gente enfrentar. Mas nada como estar de joelho no chão, jejuando, pondo a vida no altar, para que tudo que vier vem límpido, puro, claro. Não vamos ter dúvida daquilo quando Deus falar aqui dentro de nós. Amém. Fiquem com Deus, uma boa noite. Já é 19h20, né, em Tatuí. Tá bom? Entre no meu canal,